Olá, amigos. Que bom estar aqui mais uma vez, esperando que todos estejam muito bem. E vamos dar continuidade aí ao estudo do nosso livro Ação e Reação, trazido pelo Espírito André Luiz, nas mãos de nosso querido e saudoso Chico Xavier. Mas vamos dar as boas-vindas aqui à nossa amiga Márcia. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Thelma? E a, Graças e a a Deus. vocês também, né? Espero que estejam todos bem, aproveitando bastante esses nossos estudos, que o estudo esteja bem tranquilo. Então, vamos nós, né? Você vai fazer o resuminho para a gente, né, do último estudo. Uhum. Então, vamos. Nós estamos hoje iniciando o capítulo 12, não é? Que é Uhum. a dívida agravada, mas o 11 nós falamos sobre o templo e o parlatório, que é quando Druso sugere a André Luiz e a Hilário que eles possam ir mais para fora da mansão Paz. Então, logo ali, dentro dos arredores da mansão, existe um templo que é aberto a qualquer espírito, seja encarnado ou até desencarnados, que tenham condições de adentrar aquele recinto para fazer suas preces. Então, é um local que André Luiz descreve para a gente, que são as paredes todas brancas, tem uma única cruz, que é o único símbolo religioso, e uns nichos. Esse capítulo mostrou para a gente algumas pessoas em oração e das quais eles viam tudo que tinha na tela mental de cada um. Os pensamentos dessas pessoas se materializavam e eles conseguiam perceber. Então, tinha uma pessoa rezando a Maria, a outra a Doutor Bezerra, e assim, e as petições que eram feitas. Então, Uhum. petições sinceras, corações abertos ali em oração. E quando eles saem, eles vão para o chamado parlatório, que é onde tem mais a multidão fora desse templo, alguns também em sincera oração, mas a maioria, Silas diz para a gente, que são espíritos ainda muito revoltados com as suas próprias misérias, mas ainda Uhum. não em condições de querer mudar as suas vidas. Então, eles estão neste ambiente, e é o que nós vamos ver agora, a partir desses capítulos, alguns casos, né, em que nós vamos ver os resultados da lei de causa e efeito, que é o objeto do estudo de André Luiz e Hilário. Então, agora, hoje, nós vamos ver o primeiro caso, e Thelma vai começar a ler para a gente sobre a dívida agravada. Então, lembrando que eles estão bem ali na parte de fora do templo. Isso. Então, esse capítulo também é um capítulo relativamente pequeno, curto, né? Ele vai ser dividido em duas partes. Então, nós vamos até a metade dele hoje e na próxima semana concluímos. Mas vamos a ele, então. E aí, o André continua contando aqui para a gente que, enquanto outros servidores da instituição por nós passavam à pressa, com o evidente intuito de auxiliar, o dileto companheiro de Druso, que é o Silas, né, desceu a escadaria do templo em nossa companhia, explicando. Muitos companheiros de serviço valem-se desse horário para o culto espontâneo do amor fraterno. Então, é nesse mesmo ambiente que a Márcia aí descreveu, né? Então, esses espíritos se valem ali desse culto espontâneo. E, como a Márcia disse, né, também existem os encarnados que estão emancipados do corpo, orando ali junto deles. Então, ele diz: ouvem aqui nesse locutório os desesperados, os tristes, e tanto quanto lhes é possível, administram-lhes medicação e consolo, somente os exortando à compreensão e à serenidade, mas também os acompanhando aos círculos tenebrosos ou às esferas dos encarnados para a obra de assistência aos laços afetivos que lhes perturbam o coração. E, nesse instante, entramos mais diretamente em contato com os grupos rumorosos. Agora, adaptada à nossa visão, à sombra reinante, conseguíamos diferenciar as figuras lamentáveis,
e exóticas que nos cercavam agoniadas. Eram mulheres de duro semblante que a miséria desfigurava e homens de fisionomia torturadas pelo ódio, pela angústia. Então, a gente vê ali que está cheio de espíritos em sofrimento, né? Que estão ali fazendo as suas lamentações, os seus petitórios, pedindo ajuda, né? E ele vai descrever aqui como são essas pessoas, né? E a gente fica a perceber, né? O tamanho desse sofrimento nessas regiões, né? Nessa parte ali onde é relativamente destinado às preces, né? Vamos dizer assim. A gente vê, né, que, pelo que o Silas relata, quando ele diz muitos companheiros de serviço, quer dizer, aqueles que estão também no templo ou estão na mansão, vão ali para aquele parlatório, aquela parte externa, para. Uhum. E aí eles Dar ouvem, medicação, se ajudar, dedicam, consolar. ajudam. E é interessante que ele diz que, às vezes, quer dizer, levando eles à serenidade, à compreensão, tentando fazer com que eles pensem em suas vidas para que possam, de repente, mudar, né? E não só Uhum. encarnados, desencarnados, como encarnados. E depois ele diz que até eles, às vezes, os levam de volta aos seus locais, né? Então é bem interessante isso. E aí no capítulo anterior, até, Thelma, André Luiz diz que eles têm Aquelas dificuldade em se senhoras. adaptar à mudança de ambiente do templo para o parlatório. E aí aqui ele já fala que eles já estão um pouco mais adaptados, né? Ó, ele diz que a visão agora está mais adaptada àquela sombra reinante, que o templo era aquela luz, né? E aí É. eles conseguem E a gente e ver quem lembra, são esses que estão ali fora, né? e a gente lembra que tem aquela cerca vibratória, né? Que impede que eles avancem, porque eles não têm condição de adentrar, por exemplo, ao templo, né, ainda. Então, eles ficam ali como se estivesse do lado de fora, envolvidos por essas dores, todos esses sofrimentos que estão vivenciando ali, né? Então, ele continuando aqui, ele fala das mulheres que tinham duro semblante, né? Que a miséria desfigurava, quer dizer, o tipo de experiência que teve durante a vida física e que continuava ali naquele setor, naquele ambiente. Então, a miséria moral, né, desfigurava essas criaturas. E ele continua dizendo que dificilmente de nossa parte poderíamos avaliar-lhes a idade segundo o escalão terrestre. Quer dizer, a gente não dava para eles pensar que idade teriam aquelas pessoas, de tanta. Porque ficavam desfiguradas, né? O sofrimento tem esse Uhum. poder, né? As pessoas, a gente vê aqui no nosso plano, a gente vê, né, aquelas pessoas muito sofridas, às vezes envelhecidas, e às vezes nem tem idade cronológica tão avançada, né? Mas o sofrimento faz com que se mostrem assim. Então, ele diz que o infortúnio deles convertera-os em fantasma da amargura, quase a irmaná-los integralmente no mesmo tipo de configuração exterior. Muitos mostravam mãos semelhantes a ressequidas garras, e em quase todos o olhar enraivecido ou medroso revelava a dolorosa fulguração da mente que desceu ao poço da loucura. Preces comoventes misturavam-se a clamores sinistros de revolta. E vendo contristados a multidão em movimentos rudes, ante as portas abertas do santuário tranquilo, perguntamos ao assistente por que não se acolhia toda ela, quer dizer, toda a multidão ao templo hospitaleiro, então quase deserto, quer dizer, o templo estava quase vazio. Por que não acolhia, né, aquelas pessoas, aqueles espíritos ali? E Silas, designando a entrada do edifício que vínhamos de deixar, fixou a porta radiante
que da forte penumbra mais se nos unia, afigurava um túnel, né, aberto para a luz e esclareceu. Quer falar alguma coisa antes da gente mudar aqui? É igual quando eles estavam tanto na casa transitória, quando a gente viu no livro Obreiros, e aqui na própria Mansão Paz, eles fazem essa pergunta, mas por que que tantos Não batem a pode, porta, mas por que que não abre? Então eles falam, não tem condição ainda não de tem estarem aqui e até vão perturbar, e porque não mais é do que sincero, ou que aquele receber coração não ajuda. está disposto a mudar, né? E o Uhum, Silas vai explicar isso aí para eles. isso. E efetivamente, diz o Silas, reportam-se vocês à medida desejável. Entretanto, apenas ingressam no recinto sagrado quantos lhe podem suportar a claridade com o respeito devido. Quase todos os irmãos que se congregam nesta praça trazem mutilações que a perversidade lhes impôs ou são portadores de sentimentos tigrinos, quer dizer, sentimentos ainda ferozes, animalescos, né? Animalescos, né? Que petições comoventes mal encobrem e, com semelhantes disposições, não resistem ao impacto da claridade dominante, dosada em fotônios específicos. Eu tive vendo essa palavra, são fragmentos de luz, né, de claridade, e a se caracterizarem por determinado teor eletromagnético, indispensável à garantia de nossa casa. Muitos de nossos irmãos aqui, desarvorados, clamam com a boca, quer dizer, não estão falando de coração. Muitos que anseiam pelas vantagens da prece na intimidade do santuário, no entanto, por dentro, lá estimariam tripudiar sobre o nome sublime de nosso Pai Celeste, no culto à ironia e à blasfêmia. Para que não tumultuem a atmosfera divina que nos cabe oferecer a oração pura e reconfortante, recomendam nossos orientadores que a luz permaneça graduada contra distúrbios e prejuízos facilmente evitáveis. Então, eles clamam ali, eles querem o socorro, mas, na verdade, eles não estão prontos. Então, não é aquela coisa verdadeira que eles estão sentindo. Eles querem se livrar, né, daquele sofrimento. Mas não querem se modificar, né? É. E é interessante quando ele fala da luz dosada em fotônios, né? Que a gente sabe que fotônios como você falou, é um quanto de luz, de energia. Então, e como o Silas explica aqui, né? Eles deixam isso numa claridade tal que eles não suportam, né? Que eles não Uhum. suportam essa luz, eles não conseguem se defrontar, e que, de uma certa forma, como ele fala, é também para a proteção daqueles que estão ali, daqueles que têm condições de estarem no templo, né? Então, como ele fala aqui, que essa luz permaneça graduada, protegendo aquele templo de distúrbios e prejuízos, né? Que para evitar, porque é como se, eu acho que até nas nossas casas espíritas mesmo, em qualquer templo religioso, né, Thelma, tem aqueles que vão entrar e que estão realmente dispostos a perturbar o ambiente. Estão precisando de ajuda? Estão, mas talvez ainda não estejam prontos para estarem ali. Não que a gente vá repudiar, isso é mais conversar e ver tudo. E por isso, eles têm aquele espaço ali do parlatório, aonde vários trabalhadores estão dispostos a conversar com aquele que está também disposto a se abrir seu coração, a mudar, né? Então, assim, não é porque é espírito que também não acontece isso com a gente. Acontece isso com a gente também, né? Que a gente também tem muitas pessoas em sofrimento, mas a gente não quer mudar, né? É. É mais fácil a gente continuar com os nossos erros, né? E aqui a gente, como eles já falaram desde o capítulo passado, são pessoas com muita culpa, né? Que estão muitas nos sentimentos de culpa e medo,
basicamente medo de ter que enfrentar a si mesmo, sabendo que vai ter um processo longo aí de reparação dos seus débitos, né? E esse encontro consigo mesmo é muito doloroso, deve ser muito doloroso. Na verdade, é revolta também, né? Também, Porque né? a pessoa, o espírito às vezes se torna perverso, porque ele traz dentro de si muita maldade, muito desejo ainda no mal, desejo revidar, né? É através da força, ele fala aí, né? Trazem mutilações que a perversidade lhes impôs, ou são portadores, né? De sentimentos tão vis, tão primitivos, né? Que não é possível estar junto dos outros, né? Você deu exemplo aí na nossa casa espírita, é possível, né? Espíritos, por exemplo, quando estão em processo obsessivo muito grave, o que a gente faz? Primeiro, coloca nas preces, né? Para poder ir trabalhando aqueles espíritos até que eles possam ser atendidos, né? E não presencialmente, às vezes à distância, porque não tem condição de aproveitamento também, né? De Uhum, aproveitamento, a não ser que né? seja um tratamento específico, né? Em trabalhos específicos de desobsessão. Mas, geralmente, a gente trabalha com os nomes que são levados, né? E, através dos nomes, é possível que os obsessores compareçam ali. Mas existem gradações muito perversas, né? Muito graves, e que temos que tomar esse cuidado mesmo. Ele fala aqui de sentimentos, né, tão animalesco que as próprias petições comoventes mal encobrem, quer dizer, você vê que não tem E não sinceridade é naquele sincero, coração, né? é. Hilário, espantado, considerou: significa isso que somente a sincera compulsão da alma entrará em sintonia com as forças eletromagnéticas imperantes no recinto. Ele ia continuar e o Hilário diz: exatamente assim. Nossa instituição permanece de braços abertos à provação e ao sofrimento, mas não à rebeldia e ao desespero. De outra sorte, seria condená-la ao aniquilamento e ao descrédito na região atormentada em que se localiza. Nesse ponto da conversação, fomos interrompidos por dezenas de braços ressequidos a implorarem socorro. A gente fica imaginando ali que ambiente, né? Silas fitava os compadecidos, mas sem deter-se, até que nosso passo foi cortado por apressada mulher, exclamando ansiosa: assistente Silas, né? E ela vai agora falar o porquê, né? Ela pedir ajuda. Mas a gente, antes de passar ao outro slide, é interessante essa questão da rebeldia, do desespero, né? Que faz com que essas criaturas fiquem de tal forma que não é possível oferecer o socorro imediato, conforme o Hilário está questionando, né? E é interessante, né, quando o Hilário fala aqui, então quer dizer que somente aquele coração sincero, né, aquela alma que está disposta à mudança, vai Uhum. entrar em sintonia com as É, forças daquela luz, daquele é, ambiente, daquele templo. E aí, e Silas diz que é exatamente assim, né? Então, o templo está aberto a todos, né? Permanece de braço aberto à provação e ao sofrimento, mas não à rebeldia e ao desespero. E aí, porque ele fala que se a gente abrisse, com certeza daqui a pouco aquilo já estaria, não estaria mais em condição de funcionar, né? Porque acabaria ficando uma região atormentada igual o lado de fora, né? é mesmo critério lá da casa Da Mansão transitória, Paz, né? né? E a Da casa Mansão transitória Paz, da lá casa transitória, de Zenóbia, né? e vamos lá. Então, o nosso amigo identificou, né, essa senhora, porque, parando de súbito, ele reconhece, né, que era uma amiga. E ele fala: Luísa, a que vens, né? O que deseja?
e defrontaram-se em ambos a curiosidade e a aflição. A senhora desencarnada, com sinais de irreprimível angústia, gritou sem preâmbulos: socorro, socorro, minha filha, minha pobre Marina esmorece. Tenho lutado com todas as minhas forças para furtá-la ao suicídio, mas agora me sinto enfraquecida e incapaz. Os soluços sufocaram-lhe a garganta, inibindo-lhe a voz. E ele pede para ela falar, né, o que ela gostaria. Disse o orientador de nossa excursão em tom imperativo. Fale, né? Como se o alarme daquele instante lhe obscurecesse a serenidade mental, imprescindível ao entendimento de nossa situação. Quer dizer, ela estava tão apavorada daquela coisa que poderia acontecer, daquele fato que poderia acontecer, né, com a filha dela, que está encarnada, que ela não consegue quase que dizer, né, a que ela vem. Quer E aí, comentar alguma vamos ver. coisa? Não, não, vamos agora ver a história da Marina, né? É. A infeliz, ajoelhada agora, ergueu os olhos lacrimosos e suplicou. Ela consegue falar com o Silas, né? Ajoelhou-se e pede a ele encarecidamente: assistente, perdoe-me tanta expressão de infortúnio, mas sou mãe. Minha desventurada filha pretende matar-se esta noite, comprometendo-se ainda mais com as trevas da sua consciência. Silas aconselhou-lhe a volta ao lar terreno como lhe fosse possível e, dando-nos as mãos, promoveu a viagem para o objetivo a que devíamos atender. Em caminho, informou, trata-se de companheira da mansão, reencarnada há quase 30 anos, sob os auspícios de nossa casa. Prestar-lhes-emos o necessário auxílio, ao mesmo tempo que vocês poderão examinar um problema de débito agravado, né? Então, ela é um espírito que reencarnou, saindo da mansão para a próxima experiência física, né? E ela agora está correndo o risco, né, de retornar ao mundo espiritual através das portas do suicídio. Então, a gente vê aí, né, Márcia, que eles rapidamente chegam até a casa onde estava a Marina, né? Isso é a diferença, porque olha só, ele falou para ela voltar ao lar como lhe fosse possível. E ele deu as mãos para eles e saíram volitando em Uhum, velocidade. Então a gente uhum. percebe uma diferença, vamos dizer assim, de evolução entre Silas, André Luiz e E essa Hilário e senhora, essa lógico. senhora, porque ela não teria condição de, da forma, eles vão chegar mais rápido que ela, né? E ela vai dar o jeito dela, vai chegar lá como possível, e ele deu a mão para eles dois e levou eles dois. Né? Então é interessante isso, e eles agora vão contar, né, que a Marina está reencarnada há quase 30 anos, sob a proteção da casa, mas ainda, e aí ele vai explicar para a gente a questão do débito agravado, quer dizer, todos nós temos débitos, Todos. então ela aqui está passando por uma fase de um débito ainda que ela vai agravar nessa nova oportunidade de encarnação que ela está tendo. Né? Os débitos são as nossas provas, as nossas Exatamente. expiações, né? Que todos nós temos. Não existe ninguém aqui encarnado na Terra sem esses débitos. Mais graves ou menos graves, todos estamos em débitos, né? E aí E estamos todos notando em aprendizado, né? isso, e notando que o nosso amigo entrara em silêncio, meu colega externou. É impressionante observar o número de mulheres em trabalho de oração e assistência nessas paragens. Eu achei esse Esse trecho aqui trecho muito ótimo, né? bonito, que a gente viu no capítulo anterior também, uma mãe, né, que pedia pelos seus filhos homicidas, que a gente não identificou se eles ainda estavam encarnados ou não, mas ela pedia por eles, né? E era o papel de uma mãe também, né, preocupada. E aqui nós vamos encontrar algumas. A Então ele gente diz: viu a esposa de Antônio Olímpio preocupada com isso, ele e com os dois irmãos dele,
Sempre a É, gente vê figuras, os livros de André Luiz, a maioria são figuras sempre tem femininas essa. pedindo pelos seus tutelados, né? É. Então, preocupado qual se achava, nosso generoso companheiro tentou ensaiar um sorriso, que lhe não chegou aos lábios e juntou: grande verdade, raras esposas e raras mães demandam as regiões felizes sem os doces afetos que acalentam no seio, né? Isso é um desejo que está dentro de qualquer mãe, né? Ela pode estar no paraíso, mas ela está lá ligada a seu filho. A gente lembra lá do André Luiz, né, com a sua mãe, ela, a dona Laura, né? Então, a gente vai encontrar, como a Márcia falou, em todas as obras, né, vai encontrar uma mãe preocupada com seu filho. Né? O imenso amor feminino é uma das forças mais respeitáveis na criação divina. E em várias obras nós vamos encontrar referências, né, sobre esse elemento feminino, né? E a questão maternal, a tarefa das mães, o papel das mães, isso é muito assim gratificante para nós mulheres, né? Todavia, não houve mais tempo para qualquer outra divagação. Atingíramos, no plano físico, pequena moradia constituída de 3 peças desativadas e estreitas. O relógio acusava alguns minutos depois de 0 hora. Eu vou passar aqui para a gente ver, né? Então era uma casinha pequena com 3 cômodos, é isso que ele Uhum, quis dizer, né? Três é, peças desataviadas, quer dizer, estreitinhas, e tinham 3 cômodos, uma pequenininhas. casa muito simples. Isso. Acompanhando Silas, cuja presença deslocou diversas entidades da sombra que ali se juntavam com a manifesta intenção de perturbar, ingressamos no quarto humilde. Percebemos sem palavras que o problema era efetivamente desolador. Junto de jovem senhora, agoniada e exausta, uma menina de 2 a 3 anos choramingava inquieta. Via-se nos olhos esgazeados e inconscientes o estigma dos que foram marcados por irremediável sofrimento ao nascer. Contudo, através da preocupação indisfarçável de Silas, era fácil reconhecer que a pobre senhora era o caso mais urgente para os nossos cuidados. A infeliz, de joelhos, beijava sofregamente a pequenina, mostrando a indefinível angústia dos que lhe despedem para sempre. Então, um quadro assim pungente, né? A jovem senhora, uma jovem de 30 anos, né? Junto de uma menininha de 2 a 3 anos, imagina, choramingando, via-se ali assustada, né? E cercado por esse. Ela trazia uma conformidade ali física, né? E É que ela fala dos olhos uma esgazeados e ciência, né? inconscientes, né? A gente vai ver depois, aí E ele a vai gente vai dizer, né, ver neném? depois do que se trata, mas isso é bem comovente, né? E o que ele fala aqui logo no início, diversas entidades da sombra que se juntavam ali pela intenção, né, que ela Então, estava, então eles alimentavam essa intenção naquele ambiente de sofrimento. e isso é bem, né, característico, né? Quando a gente dá brecha, principalmente as pessoas que têm a intenção de se matar, né, de tirar a sua própria vida, a gente dá brecha para que outros, esses que querem, como ele fala aqui, né, espíritos com a intenção de perturbar, né, de perturbar, se juntam Se para juntam, fazer, vai mesmo, vamos lá, tem incentivar, coragem, estamos aqui para te dar coragem, faz mesmo, né? Então, agrava a situação, além já do desespero da própria pessoa, ele abre campo para que outros façam, né, fiquem ali naquela perturbação, né? porque a pessoa está tão desesperada que ela está inconsciente, né? Ela não está na razão. Ela está envolvida por vários sentimentos ali que facultam essa sintonia, né? Perturbada. E logo após, em movimento rápido, tomou de um copo em que se encontrava, né, um líquido ali, uma substância, não nos deixava qualquer dúvida.
eles Era um veneno, né? era um veneno. Antes, porém, de colocá-lo à boca, em febre, quer dizer, angustiada, ela, eis que o assistente lhe disse em voz segura, diz para ela, né? Como podes pensar na sombra da morte sem a luz da oração? Quer dizer, começa a trabalhar o pensamento dela. A desventurada não lhe ouviu a pergunta com os tímpanos da carne, quer dizer, com os ouvidos físicos, mas a frase de Silas invadiu a cabeça qual rajada violenta. Lampejaram-lhe os olhos com novo brilho e o copo tremeu nas mãos, agora indecisas. Nosso orientador estendeu-lhe os braços, envolvendo-a em fluidos anestesiantes de carinho e bondade. Marina, pois, era ela a irmã para quem, aflito coração materno, suplicara socorro. Dominada de novos pensamentos, recolocou o perigoso recipiente, quer dizer, o copo de veneno, né, num lugar onde ele já estava, e, sob a vigorosa influência de Silas, levantou-se automaticamente e estirou-se ao leito em prece. Eu, quando li isso aqui, eu fiquei pensando, né? Às vezes essas pessoas que estão com esse pensamento, né, com essa ideação suicida, ou que desistem, ou que não são bem-sucedidas, é justamente, né, o auxílio que vem sem que eles tomem conhecimento e que, às vezes, pode evitar, né? E a gente nunca está sozinho, né, Thelma? Com E certeza. essa pergunta dele, isso é para todos nós, em qualquer momento de nossas vidas, né? Quando a gente está em desespero, mesmo que não Desespero, seja né? no pensamento de tirar a vida, mas está no desespero, está na agonia, né? Está com problemas sérios. E ele fala: como podes pensar na sombra da morte sem a luz da oração? Ou podemos dizer para ele: como pode pensar numa não solução sem antes orar e pedir E ajuda? chorar e aguardar, né? E aguardar que uma luz possa aparecer, assim como eles apareceram ali, e como a gente sabe que nesses ambientes, quando ele fala que tinha pessoas, né, espíritos ali perturbadores, mas também tem espíritos do bem ali. A questão é uma questão de sintonia e que nós possamos nos abrir a deixar A entrar em nossos receber, né, o corações e mentes socorro. para perceber essa ajuda, perceber que eles estão ali para estarem conosco, né? Então, é isso que ele chama aqui. Como é que a gente pode pensar em qualquer coisa de decisão sem antes fazer uma oração pedindo ajuda, pedindo clareza, pedindo sugestões, E às né? vezes a pessoa não tem condição mesmo, né? Porque fica É, o desespero toma tanto a nossa consciência que a gente não consegue, né? Então é uma situação muito delicada. difícil, né? E aí ela cai em si, né? Graças a Deus, e diz: Deus meu, Pai de infinita bondade, compadece-te de mim, perdoa-me o fracasso. Não suporto mais. Sem minha presença, meu marido viverá mais tranquilo no leprosário e minha desventurada filhinha encontrará condições, corações caridosos que lhe dispensem amor. Não tenho mais recursos. Estou doente, nossas contas esmagam-me. Como vencer a enfermidade que me devora? Obrigada a costurar sem repouso entre o marido e a filhinha que me reclamam assistência e ternura. Silas administrava passes magnético de prostração e, induzindo a ligeiro movimento do braço, fez que ela mesma, num impulso irrefletido, batesse com força no copo, né, que rolou no piso do quarto, derramando ali a substância letal. E em lágrimas copiosas, a pobre criatura insistiu desolada: Ó Senhor, compadece-te de mim. Né? E a gente fica pensando, né, que mesmo num átimo de tempo que o espírito, que nós temos esse sentimento de lembrar de Deus, de lembrar do amigo espiritual, de lembrar de qualquer um daqueles, como aqueles outros que estavam lá no outro capítulo, lembrando de Doutor Bezerra, né, de Jesus e tudo mais, nós somos atendidos por esses emissários, né?
E essa Exatamente. convicção é importante a gente ter, né? Que ninguém está sozinho. É bem, bem interessante mesmo, né? E aí, através do passe, né, a gente vê que ele também, ele, através do passe magnético Consegue. de prostração, quer dizer, ele a induz a esse ligeiro Uhum. movimento do braço, né? Mas também a esse sono que faz com que ela vá adormecer Se e, acalme, né? né, pelo menos aquela noite, aquilo já vai, né, vai adormecer, porque a gente vai ver mais tarde, né, que eles vão levá-la ao plano espiritual, mas ainda temos mais um slide para a E o gente terminar essa desespero não parte. vai, não vai tomar conta, né? Porque Isso, esses isso. passos foi justamente com essa intenção, né? E aí ele diz que, reconhecendo no próprio gesto impensado a manifestação de uma força estranha a entravar-lhe a possibilidade da morte, deliberada naquele instante, passou a orar em silêncio. Quer dizer, ela se deixou envolver, né? Com evidentes sinais de temor e remorso. Atitude mental essa que lhe acentuava a passividade e da qual se valeu o assistente para conduzi-la ao sono provocado. Quer dizer, no momento que ela se deixa envolver, ele aproveita, né, esse momento para que ela pudesse dormir, provocar um sono. Então, Silas emitiu forte jato de energia fluídica sobre o córtex encefálico e a moça, sem conseguir explicar a si mesma a razão daquele torpor que invadia todo seu campo nervoso, deixou-se adormecer pesadamente, qual se houvera sorvido violento narcótico. O assistente interrompeu a operação socorrista e falou-nos bondoso. Temos aqui asfixiante problema de conta gravada. E é o que mais acontece conosco, né? Nós já até falamos isso. A gente, ao invés de ressarcir os nossos débitos, em muitos momentos nós agravamos, né? E às vezes inconscientemente, né? Nós agravamos os nossos débitos que já eram difíceis e vai se tornando mais difícil, exigindo de nós muita atenção, né? E aqui ele faz com que, né, ele provoca um sono, né, quando ele emite energia fluídica no córtex encefálico dela, né, que o cérebro, que faz com que ela caia em mais torpor e deixe-se adormecer pesadamente, igual se ela tivesse tomado até um remédio para dormir. É. Quer dizer, o passe magnético ali faz com que ela adormeça e para ele, né, e aí nós vamos ver na parte seguinte que ela vai ser levada ao plano espiritual para uma conversa, para, né, fazer, como a gente já viu em vários outros livros do André Luiz, compromissos Para ela assumidos. retomar, né? Retomar a sua missão, a sua Exatamente, tarefa, né? Porque exatamente. essas Que a gente aflições, tem, assume compromissos ao reencarnar e que a gente esquece. é E verdade. aí, às vezes, eles levam a gente ao plano espiritual durante o sono para fazer com que a gente possa relembrar os compromissos que assumimos, né? Para que ela não tenha aqui, né? Temos aqui um asfixiante problema de conta agravada. Então, que a gente vai saber por que, que ela agravou uma conta que ela já tinha, e aí, numa outra encarnação, ela agravou essa conta e agora vem tentando, né, não agravar mais daquilo que ela já tinha feito, né? É. Então é isso. Nós É isso. terminamos aqui Então, essa a gente parte. terminou essa parte, né? E a gente vai para a parte 2 no próximo, na próxima semana. Nós vamos saber aí o porquê de toda essa dor, toda essa expiação dolorosa que a Marina está enfrentando, né? E é isso. Exatamente. Até a próxima semana, né, Márcia? É isso mesmo. Fiquem com Jesus, que nós possamos nos encontrar na semana que vem. Ah, e não esqueçam de deixar o like se vocês estão gostando do programa, para que o YouTube nos ajude a disseminar mais esses estudos para outras pessoas, E né? para Para aqueles que outros estão locais. chegando, a gente lembra que aí na descrição do vídeo tem o endereço da playlist completa, quem desejar saber mais dessa história, né? Aqueles capítulos que já passaram. Ou vê-los de É novo. isso.
Até lá, Márcia, até lá, Até lá, amigos. Fiquem até com lá, amigo. Deus. Até mais.